Fala pessoal do segundo ano, tudo bom? Aqui quem fala é o professor Leandro, professor de filosofia, e hoje vamos dar prosseguimento ao conteúdo do módulo 3, tá? E hoje falaremos de Galileu, o mensageiro das estrelas, e sobre o processo de Galileu, tá? Eu vou me ater um pouquinho mais às contribuições de Galileu do que ao histórico de Galileu, como está na apostila, para não ficar repetindo aquilo que vocês estão lendo no conteúdo. Então, vou trazer aqui para vocês uma condensação do que está implícito ou não está muito claro, daquilo que dá para entender, mas não está escrito na apostila. Vamos lá. A Revolução Heliocêntrica. O que foi a Revolução Heliocêntrica? Galileu ele vai desconstruir o modelo astronômico, astrofísico de Ptolomeu. Quem foi Ptolomeu? Ptolomeu foi o filósofo que construiu um sistema onde a Terra era o centro do universo e todos os astros, todos os planetas, todos os corpos celestes giravam em torno da Terra. Então a Terra era o centro do universo e tudo que existia girava em torno da Terra. Quando Galileu cria o heliocentrismo, quando ele constrói um sistema heliocêntrico, ele de fato instaura uma revolução. Porque a revolução é um conceito que diz a destruição do que havia e a construção de algo novo. A revolução é uma profunda, radical transformação da ordem. Quando Galileu faz a revolução heliocêntrica, ele coloca o universo de cabeça para baixo. Porque o que estava parado, agora está em movimento. O que estava em movimento, agora está parado. Ele vai inverter a ordem dos movimentos. A Terra não está parada, girando, aliás, com o Sol girando ao redor dela. O Sol é que está parado, com a Terra girando ao redor do Sol. Então ele faz uma inversão da movimentação em relação ao Sol e Terra. Ele coloca em xeque a interpretação da Bíblia pela Igreja. O sistema ptolomaico ele tinha um encaixe perfeito na interpretação bíblica de que nós somos a principal obra de Deus. Porque se nós somos humanos, a principal obra de Deus, faz todo sentido todo o universo girar em torno da Terra. Então a obra de Ptolomeu ela tem um encaixe perfeito com a lógica bíblica de acordo com a interpretação da igreja da época. Tá? E quando ele inverte a posição, aquilo que a igreja dizia assim, isso é perfeito, se encaixa perfeitamente nas escrituras. Quando ele fala que aquilo não é a verdade, ele cria um problema para a afirmação da centralidade dos homens em relação a tudo que existe. Ele rejeita o argumento de autoridade. Isso é fundamental. Porque é o seguinte, na Idade Média, ou mesmo nesse período, século XVI, século XVII, quando o Papa fala, a verdade está presente. Quando o Papa fala, não há nenhum tipo de contestação possível de ser feita. Por quê? Porque ele é o Papa. A autoridade de ser Papa confere ao que o Papa fala status de verdade indiscutível, absoluta, imutável, até o Papa mudar de opinião. Então, quando o Galileu diz que, diferente do que a igreja afirma, o Sol está parado e a Terra em movimento, ele está desafiando o argumento de autoridade do Papa. Ele fala, olha só, não é porque você é Papa que você tem a verdade. Não sobre física, não sobre astronomia. Você tem a verdade sobre Deus. Você tem a verdade sobre a salvação, mas não sobre os fenômenos da natureza. Ele vai separar religião e ciência. Ele fala, olha só, os eventos naturais, eles podem ser explicados pela ciência. A religião
pode até encontrar uma justificação para aquele fato, para aquele fenômeno natural. Mas quem explica o fenômeno, como ele funciona, é a ciência. A religião vai dar o significado religioso. Então a ciência não se mete com a religião e a religião não se mete com a ciência. O que não quer dizer que a religião não tem importância, seja menos importante ou deva ser secundarizada. A igreja é muito importante. A religião é muito importante, a fé é muito importante. Galileu crê. Mas na visão de Galileu, a verdade sobre o mundo natural era conhecida, a mecânica do funcionamento da natureza era conhecida pela ciência. Ele vai desafiar a tradição. O que é desafiar a tradição, gente? O conhecimento que está posto, que não tem questionamento. Ele desafia todo conhecimento que se baseia pela tradição. O que é o conhecimento pela tradição? Por que uma coisa é assim? Ah, sempre foi assim. Ah, mas por que tal coisa acontece de tal maneira? Porque disseram que acontece de tal maneira. Então você repete as respostas porque sempre foram dadas daquela maneira. Então Galileu não aceita respostas que não sejam embasadas pela ciência. E a ciência existe, já existia. Mas o que ele faz é inaugurar uma nova forma de fazer ciência. Galileu vai construir um método, ou iniciar a construção de um método que inspira hoje, que é a base hoje da ciência moderna. Que nova ciência é essa? Na verdade, a ciência existia, como eu falei. O que ele vai fazer é transformar a ciência, colocando nela elementos que antes não estavam presentes. Na verdade, ele vai fazer com que a ciência se afaste um pouquinho da filosofia. Você vai entender por quê, tá? Ele fala o seguinte: pela experiência, através do método empírico, é possível conhecer o mundo. Agora, o conhecimento empírico com método organizado me permite confirmar ou refutar esse conhecimento do mundo. Eu, pela experiência, eu sei que a água evapora quando chega a uma determinada temperatura. Pela minha experiência, eu sei, eu ligo o fogo, boto água na panela, a água some. Eu sei que quando esquenta muito, ela some. Pela minha experiência. Mas para conhecer ou entender um fenômeno de fato, eu preciso que aquela experiência seja reproduzida de forma metódica, para de fato entender que ela só evapora, ou, na verdade, ela não some, ela torna-se, transforma-se em outra, entra em outro estado, sai do estado líquido para o gasoso, a partir do momento em que entra, ou que a temperatura chega a 100 graus Celsius. Então, quando Galileu fala que é possível conhecer, confirmar e refutar o conhecimento a respeito do universo, ele fala, é preciso observação, experimentação, um método. Até aí, tudo bem. Não tem muita novidade, tem, mas não é tão radical assim. Por quê? Observação e experimentação são coisas razoavelmente aceitáveis, tá? Observação sempre existiu. A filosofia trabalha com observação e construção de argumentos. A ciência trabalha com observação e experimentação. A ciência agora, por Galileu, vai precisar também, quando possível, reproduzir a experiência de forma metódica, organizada, controlada. Então agora a ciência, ela se baseia não só na observação. Antes era só na observação, construção de conceito e ponto. Observei, construí um conceito, ele é racionalmente válido e explica o que eu vi, está resolvido. Agora não. Se eu observei, teorizei, construí um conceito racionalmente válido, para confirmar a minha teoria, eu tenho que experimentar. Então, ele vai introduzir um método de experimentação, que é a reprodução organizada do fenômeno, a repetição
organizada do fenômeno. E a parte que eu acho mais bonita, tá? Que ainda é filosófica, mas transforma profundamente, amplia de forma gigantesca as possibilidades da ciência, é a incorporação da matemática enquanto instrumento da ciência. Não dá para você comprovar ou experimentar fazer experimentos para descobrir o que é o buraco negro. Não dá. Porque quem vai até o buraco negro não volta. Eu acho, né? A gente acha. Quando você vai estudar o buraco negro, alguma coisa tem que embasar a sua observação e teoria. Você tem que experimentar. Como é que você experimenta? Cálculo. Você faz cálculos matemáticos que comprovam matematicamente aquilo que você disse. Na nova ciência, a matemática é um instrumento que ajuda a comprovar e a reproduzir a experiência observada. Galileu diz algo do tipo que o universo é um alfabeto, que o universo é um livro escrito por vias matemáticas. Então, a matemática, os números poderiam descrever, explicar todo o ordenamento do universo. É uma ideia também que me lembra muito Pitágoras, lá nos pré-socráticos, tá? Mas, enfim, é uma ideia revolucionária, tá? Galileu tem grandes contribuições para a ciência, obviamente, e algumas são até base para as teorias que mais à frente vão provocar outras revoluções. Eu não gosto de falar que Galileu é um homem à frente do seu tempo, mas é um homem que está tão adiantado em termos de pesquisa e de compreensão da natureza, tá? Que ele só vai ser, de fato, não vou dizer superado, mas vai ser utilizado no seu maior potencial com Newton, que depois vai ser usado no potencial com Einstein e por aí vai. Ele vai, por exemplo, aperfeiçoar o telescópio. Por que aperfeiçoar o telescópio? Somente com o telescópio aperfeiçoado ele consegue observar com maior nitidez, com maior precisão. Ele aumenta a capacidade de precisão da sua observação. Ele consegue, com esse telescópio aperfeiçoado, descobrir novas estrelas que a olho nu não eram passíveis de serem vistas. Olha só que fantástico, ele percebe que no céu escuro há coisas que a nossa visão não alcança. Não é que eu não consigo ver porque está pequenininho, é porque eu não consigo ver porque eu não enxergo mesmo. Então ele dá uma ideia de que, para além daquilo que eu posso ver, pode existir mais coisas. Então ele amplia o universo, ele expande as possibilidades de conhecimento do universo. Tá? Ele constrói, obviamente, um sistema heliocêntrico. Tá? Ele descobriu as manchas solares, isso é bem legal, porque ele denota imperfeições. Ele fala, olha só, os corpos celestes são imperfeitos, assim como a Lua, que tem montanhas, buracos, crateras, o Sol tem manchas. Os corpos celestes não são perfeições como a gente achou que eram. Ele descobre os anéis de Saturno e também vai ver, se não me engano, as luas de Júpiter. Tá? Ele vai perceber novos corpos que estavam nos beliscando, nos mordendo, a gente não conseguia enxergar com esse telescópio. Ele descobre as fases de Vênus. Olha só, quando ele aumenta a capacidade de observação, tá? Com a melhoria do telescópio, ele consegue observar melhor. Observando melhor, ele consegue fazer experimentações utilizando a matemática. Ele amplia as possibilidades, ele estende o universo, ele amplia o universo. Galileu nos faz compreender que há muito mais a se conhecer do que imaginávamos. Só isso já é uma tremenda revolução. Tá? E elaborou princípios da inércia, como eu falei aqui, adiantando Newton.
Tá? Ele não descobriu a inércia, não construiu a teoria da inércia, mas ele elaborou os princípios. Ele falou que, para negar Aristóteles, tá? Porque Aristóteles dizia o seguinte: o corpo tende ao repouso. Por que Aristóteles dizia isso? Na visão de Aristóteles, rapidamente falando, tudo que existe tem seu lugar. Tudo que existe no cosmos tem seu lugar. Então, tudo que existe tende a ir de encontro ao seu lugar. E quando encontra o seu lugar, para, estaciona. Galileu fala o seguinte: na verdade, a tendência dos objetos não é o repouso. A tendência dos objetos é o movimento. Então, tudo se movimenta. E só para de se movimentar se alguma coisa, alguma força contrária atuar sobre ele. Ele fala também sobre atrito, tá? Da força contrária, que vai parando o objeto. Ele fala da inércia, fala do atrito, ele fala sobre aceleração, ele fala do movimento uniforme. Ele fala que um corpo, caso esteja em queda livre, tende a manter uma aceleração uniforme. São conceitos que só mais à frente seriam melhor trabalhados por Newton através de cálculos matemáticos. Tá? Então, Galileu promove, através da inclusão da matemática enquanto instrumento da ciência, da experimentação como meio de comprovação daquilo que foi observado e teorizado, tá? E com a melhoria do seu telescópio, ele promove uma revolução científica. Óbvio, tem consequências para ele? Claro que tem. Ele vai ser julgado e condenado pela Inquisição. A princípio, não, porque Galileu dá uma enrolada e consegue um tempinho a mais de liberdade, tá? Só que ele combina uma coisa com o Papa, que gostava dele, e o Papa libera a publicação do livro dele, só que ele, dentro do livro, faz tudo que combinou com o Papa de não fazer. E aí o Papa lavou as mãos e Galileu foi condenado. Ele ficou em prisão domiciliar durante muito tempo, tá? Acho que até o final da vida. No final da vida ele teve ajuda médica, mas de fato ele foi condenado até a morte em prisão domiciliar, tá? Então Galileu foi o homem que desafiou a igreja, desafiou a tradição, desafiou os argumentos de autoridade, tá? E provocou uma revolução sem precedente até a sua época na ciência, inclusive fazendo uma coisa que é embrionária, uma separação mais nítida entre filosofia, que é observação, argumentação, da ciência, que é observação, testagem, comprovação. Tudo bem, gente? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido esse conteúdo e na próxima aula a gente se vê. Até mais!